Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo e trago hoje algo inédito aqui pro YouTube. Isso porque 2023 tá chegando ao fim e vai chegando também aquela época em que a galera recapitula o que consumiu durante o ano, seja em filmes, séries, games, streaming, cinema ou o que for. Bom, e pra começar eu trouxe aqui hoje pra vocês a minha lista de 10 filmes favoritos do ano. E sim, tá, isso aqui é algo completamente inédito porque vocês nunca viram a minha lista aqui no YouTube. Por mais que tenha outros milhões de criadores fazendo a mesma coisa que eu nessa época, eu trago aqui hoje filmes com base na minha opinião, nos meus gostos, enfim, na minha experiência cinematográfica de 2023. É isso, gente, então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Mas antes de ir pra lista em si, eu vou explicar pra vocês um pouquinho de qual foi o meu critério de seleção aqui pra fazer esse ranking. Pra ele, eu selecionei apenas filmes lançados em 2023 no Brasil, e que eu também tenho assistido nesse ano. Então assim, vocês vão ver que vai ter coisa que chegou, sei lá, na gringa aí, nos Estados Unidos em 2022, mas por ter estreado nesse ano aqui no Brasil, eu considerei pra lista. E assim, gente, aquela história, vai ter muita coisa aqui que vocês vão concordar comigo, vai ter coisa que vocês vão discordar totalmente, mas enfim, né, opinião é igual coração, cada um tem o seu. Bom, critérios explicados, vamos lá começar o ranking. Começando de trás pra frente, né, com o nosso 10º lugar, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Bom, esse filme dividiu bastante a crítica, né, e principalmente aí os fãs de Indiana Jones. Nesse filme, que foi o último do Harrison Ford no papel, então finalmente ele aposentou o chicote e o chapéu. Também foi o primeiro da franquia a não ser dirigido pelo Steven Spielberg, e quem assumiu a direção foi o James Mangold, de Logan. E assim, eu vou dizer que esse foi um dos primeiros grandes acertos, não que eu tenha alguma coisa contra o Spielberg, pelo amor de Deus, mas se tivesse alguém para substituir ele, eu acho que o James Mangold era uma escolha acertada. Ele mandou muito bem, eu acho que ele soube trabalhar o espírito ali aventuresco dos filmes do Indiana Jones na direção, principalmente ali nas cenas de perseguição, que são muito bem construídas, tanto aquela que tem o Indy com o cavalo em Nova York, ele vai pro metrô e é muito legal, tanto aquela outra com os tuk-tuks lá em Marrocos, se eu não me engano, e putz, é muito bacana, eu acho que ele mandou muito bem na direção mesmo. Mas o que realmente pegou pra mim foi o roteiro do filme, porque eles têm ali o Indiana Jones, uma versão dele que já tá velha, já tá cansado de aventuras, e enfim, um cara que sofreu com a vida foi dura com o Indy, e que é uma versão que combina muito com o momento atual da vida do Harrison Ford, porque ele virou, né, esse velho rabugento. Eu gosto bastante de como eles trabalham esse personagem que tá desacreditado de tudo, desacreditado da história, da arqueologia, e que tem ali a chama, né, o brilho no olho aceso novamente, por mais uma última aventura. E quem é responsável por reacender essa chama aí dentro do coração do Indiana Jones é a personagem Helena da Phoebe Waller-Bridge, que é a afilhada dele, e que eu diria assim, é um dos melhores duos aí que eles já fizeram na franquia. Normalmente Indiana Jones tá sempre ali com um par romântico, né, uma mulher ali do lado que é interesse romântico dele, né, ele que era todo galanzão nos últimos filmes, né, mas nesse ela vem ali quase que como uma figura, uma filha, né, dele, digamos assim, ele considera ela uma filha. E, putz, funciona demais a dinâmica dos dois. Ele todo rabugento, ela toda sarcástica. Eu quero ver ela em outros filmes de Indiana Jones. Se a Phoebe Waller-Bridge assumisse o chapéu e o chicote de vez, eu não ia achar nada ruim, inclusive. Eu acho que se tem uma pessoa assim à altura do Harrison Ford e que pode representar o que ele representou pro cinema, hoje em dia é ela. Eu acho que esse filme marca também uma das melhores atuações do Harrison Ford como Indiana Jones. E eu gosto também que eles abraçaram de vez a fantasia, porque os outros filmes eles sempre flertavam ali com o sobrenatural, desde os Caçadores da Arca Perdida ali, que tem os fantasmas, Templo da Perdição, que tem divindades e forças divinas ali atuando sobre tudo, ETs, né, do quarto filme, mas nesse eles jogam pro zaralho mesmo, tem viagem temporal, dentre outras coisas que eu não vou me aprofundar aqui pra não dar spoiler pra quem não assistiu, mas eu curti muito isso, eu acho que até os fãs, assim, relutavam muito em aceitar essa fantasia presente nos filmes de Indiana Jones, né, por mais que ele fosse até certo ponto, assim, né, os filmes bem pé no chão, né, focado ali em história, arqueologia, ele também tem essa parada que é um pouco mais sobrenatural, mais fantasiosa, e que nesse filme aqui eles abraçaram de vez e não fizeram esforço nenhum pra esconder. Indiana Jones e a Relíquia do Destino tá disponível pra assistir no Disney+. Em nono lugar é um filme que eu jamais achava que eu ia colocar na minha lista de melhores do ano, Wonka. I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Com a direção de Paul King de As Aventuras de Paddington 1 e 2, a gente finalmente viu os primeiros passos aí da jornada do maior chocolateiro da história dos cinemas, Willy Wonka, dessa vez interpretado pelo Timothée Chalamet. Ele funciona como uma prequela da versão de 1971, que tem o Gene Wilder como protagonista, então ele também é um musical
e conta ali as primeiras aventuras do Willy antes dele ser o proprietário da fantástica fábrica de chocolates. Mas assim, ele é um filme muito diferente dos outros dois, né? Tanto da versão de 71, que ele precede, a história precede no caso, quanto a versão do Tim Burton de 2005, com o Johnny Depp fazendo ali o Willy Wonka. A gente tem aqui um filme que ele é muito mais mágico, ele é muito mais pautado no encanto, sabe? Aquela coisa mais infantil, mas muito bonita também, muito pura, eu diria. Tem ali uma história que fala muito sobre tornar sonhos em realidades, né, ou em chocolates, e vice-versa também, realidades em sonho, que é muito bacana, eles trabalham muito isso ao longo do roteiro. Assim como a versão de 71, esse aqui também é um musical, mas é um musical que eu acho que pode agradar a geral, assim, até quem não gosta muito do gênero. Porque os números musicais, eles são muito bem produzidos, muito bonitos, e muito pontuais, eles não ficam ali interrompendo a história, não fica aquela coisa chata, você tá ali, né, concentrado na história e na trama, aí do nada os caras começam a cantar e dançar, e enfim, te leva para outro lado, sabe? Eu acho que não, eles têm os momentos de acontecer e não são tão insistentes, então eu acho que pode funcionar até para quem não curte muito o gênero. Eu particularmente curto, então eu não me incomodo, mas eu acho que é um filme que funciona para famílias de forma geral aí, e a galera não vai se incomodar muito com isso não. O que me deixava muito cético em relação ao filme era a escalação do Timothée Chalamet como Willy Wonka. Pelos trailers que eu tinha visto, eu achava que ele ia ficar tentando se aproximar demais ali do Gene Wilder, né, principalmente da versão de 71, mas ele entregou uma parada totalmente nova, ele entregou um Willy Wonka muito diferente do Gene Wilder e do Johnny Depp. Ele entregou um Willy que é muito mais amigável, é muito mais sonhador, muito mais carismático e até ingênuo, assim, em alguns sentidos, diferente daqueles outros dois que a gente já tinha visto, que são um pouco mais cínicos e misteriosos e desconfiados, e até um pouco psicopatas, eu diria. Então ele entregou uma versão que combina muito com a atmosfera desse filme. Particularmente gostei muito, achei uma baita produção, é tudo muito bonito, muito bem feito, a parte de design de produção, assim, tá sensacional. Acho que ele deve concorrer, inclusive, em algumas categorias mais técnicas, assim, no Oscar, por exemplo, figurinos e design de produção também, como eu disse. Mas eu acho que é uma diversão garantida para a família inteira, e que eu gostei bastante, fiquei bastante satisfeito, porque eu, como fã de A Fantástica Fábrica de Chocolates, tava esperando algo legal, né? O Wonka estreou agora em dezembro e ainda tá disponível para assistir nos cinemas. Em oitavo lugar da minha lista, um filme que chegou nos Estados Unidos lá no meio de 2022, mas só chegou no Brasil esse ano, Pearl. Pearl é o segundo filme da trilogia iniciada por X, A Marca da Morte, dirigidos ali pelo Ti West, e que conta a história da assassina do primeiro filme, aquela velhinha maluca proprietária ali da fazenda, a Pearl. Então, apesar de ser o segundo filme lançado, Pearl é o primeiro da cronologia, precedendo ali, sendo uma prequela do X, A Marca da Morte. Então em Pearl a gente acompanha a juventude da protagonista, a gente acompanha essa jornada de loucura e insanidade dela, antes de se tornar aquela pessoa obcecada por matar os outros, principalmente os jovens. A gente entende quais foram os gatilhos para que ela se tornasse essa psicopata, e também quais os traumas da vida dela, relacionado ali à família, aos pais e tudo mais. Mais uma vez, a Mia Goth, ou para os mais íntimos, a neta da atriz brasileira Maria Gladys, brilha no papel de Pearl. Para quem não sabe, Mia Goth, ela fez a Pearl no primeiro filme, ela é aquela velhinha, toda coberta de maquiagem, e ela fez a Maxine também, que é aquela atriz pornô, que é a última pessoa a sobreviver ali do massacre na fazenda. Mas pra mim, aqui ela atinge o ápice de atuação dela, porque a Pearl é uma personagem muito complexa, ela é muito maluca, muito intensa também. Tem uma das cenas, assim, que pra mim é um dos melhores trabalhos de atuação de 2023, que é uma das cenas finais do filme, é um monólogo da Pearl. Tem uma outra pessoa em cena, mas a câmera é toda focada nela, é fechado nela, e ela vai falando, né? E pelo conteúdo do diálogo ali, você vai ficando tenso, e tenso, e tenso. Aquela tensão vai aumentando, e aumentando, e aumentando. E assim, você sabe que a outra personagem tá ali, ouvindo, 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 e você fica preocupado por ela. Porque você sabe que a Pearl é aquela maluca, e pelo conteúdo ali do que ela tá dizendo, você tem motivo pra ficar com essa preocupação. E eu não vou falar o que ela tá falando, porque, enfim, é muito pro final do filme, e eu quero que vocês vejam e tenham a mesma experiência que eu. Eu gostei muito, eu acho que o Ti West ele continua inovando no terror aí com essa trilogia. Que tá pra terminar nos próximos anos com Maxine com 3 N's, que vai contar a história do que aconteceu com aquela menina que sobreviveu no primeiro filme, né? Então, tem o primeiro filme, tem Pearl, que conta uma história que se passa antes do primeiro filme, e o terceiro filme vai continuar os acontecimentos do primeiro, que é X. Enfim, um pouco confuso, mas é isso. Tô gostando bastante de acompanhar essa trilogia. Acho que é uma das melhores coisas que a gente tem aí no terror recentemente.
E gostei muito de Pearl, por isso que tá aqui nessa lista. Pearl tá disponível para assistir no Telecine. Em sétimo lugar, eu deixei Asteroid City, do Wes Anderson. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Bom, antes de começar falando do filme, acho importante dizer que o Wes Anderson é um dos cineastas que eu tenho mais curtido acompanhar nos últimos tempos. É ele que fez aí filmes como O Grande Hotel Budapeste, Fantástico Senhor Raposo, Moonrise Kingdom, Os Excêntricos Tannenbaums, entre outros aí. E aqui em Asteroid City ele volta, né, depois de ter lançado o último longa-metragem dele, que foi A Crônica Francesa, que eu particularmente não gostei muito. Mas ele volta com uma trama muito original e muito criativa sobre uma peça de teatro, na verdade tudo que acontece ali é uma peça de teatro, que conta a história de uma pacata cidade ali no deserto, onde está rolando uma feira de astronomia e acontecimentos sobrenaturais estranhos acontecem ali e mudam a vida de quem estava presente. O roteiro ele é nada linear, a gente acompanha partes dos bastidores dessa peça que está acontecendo e a história da peça em si, como se fossem dois filmes diferentes sendo contados ali ao mesmo tempo. Muito bacana e assim, com o elenco estrelado como sempre, o Wes Anderson ele não trabalha com gente pequena. Tem aí Scarlett Johansson, Tom Hanks, o Jason Schwartzman, que já é um baita parceiro aí do Wes Anderson, Jeffrey Wright, tem a Tilda Swinton, Steve Carell, Margot Robbie e muitos outros aí ainda. Asteroid City foi um filme que me cativou bastante, porque ele conta ali com aquela estética totalmente característica do Wes e com o humor dele também, que é bem ácido, assim, bem inteligente, rápido, e se você não tá acostumado, você acaba até estranhando. Por isso que eu aconselho, se você nunca assistiu filmes dele, assista primeiro Fantástico Senhor Raposo, ou Hotel Budapeste, aí depois vai pra Moonrise Kingdom, Tannenbaums, Steve Zissou, pra aí você chegar no Asteroid City, porque eu acho que Asteroid City já é um Wes, assim, no nível mais elevado. Então se você assistir sem conhecer, pode ser que você estranhe, que você ache meio ruim e tal. E eu gostei muito desse justamente por essa parte um pouco mais sobrenatural, digamos, que tem assim, que eu não vou falar exatamente o que é, porque senão vai dar spoiler pra vocês, mas é muito bacana, ele discute temas ali no roteiro que são bem profundos, assim como luto e amadurecimento, que já são características também do Wes. Ele tem aquele humor, aquele tom mais sarcástico, né, nos filmes, mas também ele discute temas bem profundos. E, putz, Asteroid City marcou meu ano, gostei bastante. Tava sentindo saudades aí de um filme bom do Wes. Você consegue alugar Asteroid City no Google Play ou no Prime Video. Em sexto lugar, um filme que originalmente não tava na minha lista, mas que eu assisti depois de ter escrito o roteiro, reescrevi o roteiro e coloquei ele aqui porque ele é simplesmente sensacional. Godzilla Minus One. Gente, esse talvez seja o melhor filme do Godzilla que eu já tenha visto na história, assim. É uma super produção japonesa que se passa ali nos finaizinhos da Segunda Guerra Mundial e tem aquela história básica do monstro gigante que é avistado no mar e invade Tóquio, né? Invade o Japão, e aí as pessoas precisam conter ele. A história do Godzilla padrão, como vocês já conhecem. Porém, eu acho que o que pega aqui, e é muito interessante, é justamente o arco humano. Diferentemente desses filmes americanos do Godzilla e de outros monstros, né? Eu acho que o arco humano nesse filme funciona muito bem. Ele discute toda uma questão ali que até critica, né, o governo japonês na época da Segunda Guerra Mundial, toda a idealização em cima dos kamikazes, que eram aqueles pilotos que cometiam suicídio durante as batalhas e tudo mais. E ele prestigia muito a coragem e a determinação do povo japonês em batalha. Mas além dessa parte mais crítica e cultural, ele também entrega aí cenas incríveis de luta contra o Godzilla, obviamente, e coisas assim, sabe esses filmes de Segunda Guerra e Primeira também, dos Estados Unidos, de tipo 1917 ou Dunkirk, lembra muito esses filmes. Um filme com um orçamento relativamente baixo, parece que não chegou nem nos 15 milhões de orçamento, segundo o pessoal da produção, né, os diretores e tudo mais. E eles entregam, assim, coisas fantásticas, o filme é realmente muito lindo. Cara, é uma experiência sensacional pra você assistir no cinema, você está na maior tela que você puder, tá? Ver o Godzilla grandão, soltando aqueles raios, e aqueles barcos, embarcações assim lindas, sem umas batalhas navais ali, são fenomenais. Marcou meu ano, eu curti muito, não esperava nada desse filme, e no final das contas ele entregou tudo. Godzilla Minus One tá disponível pra assistir nos cinemas. Em quinto lugar, o primeiro filme de super-heróis da lista, Guardiões da Galáxia Volume 3. We'll all fly away together into the forever and beautiful sky.
Numa era em que a Marvel não tá acertando muito suas produções, tanto no cinema quanto na televisão, é assim, ótimo ver um filme como Guardiões da Galáxia 3. Porque é Marvel no mais alto nível, tá? É aquela Marvel que respeita os personagens, aquela Marvel que entrega histórias novas e cativantes e bem produzidas tecnicamente. Pra mim, Guardiões da Galáxia 3 encerrou a melhor trilogia do Marvel Studios e respeitou toda a lore dos personagens desde 2014, né, que vem sendo trabalhados ali no primeiro e segundo filme, em Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato. Cara, eu gostei demais mesmo, fiquei muito feliz. Me emocionei bastante com esse filme, assim como muitos fãs aí da Marvel também, que eu sei. E muito disso por causa do diretor James Gunn. O James Gunn já provou realmente que ele entende de fazer adaptações de quadrinhos, tanto de DC quanto de Marvel, e aqui ele acertou em cheio mais uma vez. Eu acho que ele sabe extrair a essência de cada um dos personagens dele, e acho que ele trabalha muito bem esses caras que são mais renegados da sociedade, desajustados, que é o caso justamente dos Guardiões da Galáxia. O filme é totalmente focado no Rocket, na história de origem dele. O James Gunn já tinha dito que ele era realmente o protagonista de Guardiões da Galáxia, e aqui ele mostrou que isso é realmente verdade. Toda a carga dramática do filme tá envolvida na história do Rocket, e enfim, todos os temas também ali trabalhados, no caso, o lance da família, serem os amigos que a gente faz pelo caminho, a gente escolhe a nossa família, ou aquela coisa de tipo, não ser o que você foi criado pra fazer, não ser o que as outras pessoas esperam que você seja, né? Tudo isso tá envolto ali no arco do Rocket. Porém, eu acho que cada guardião, cada personagem teve ali seu arco de desenvolvimento, que é muito bacana. A Nebula, a Mantis, o arco da Mantis nesse filme é sensacional. O Peter Quill, Gamora, Drax. E juntando tudo dá um ótimo filme, que também é uma ótima despedida para essa formação dos Guardiões que a gente já conhece. Porque, enfim, é o último filme deles, né? Isso já foi falado várias vezes. E, cara, vai deixar saudade. É um filme que emociona, mas que você também vai rir muito. Muito bem produzido. Tem uma das melhores cenas de ação aí da Marvel, que é aquela cena do corredor. Você sabe qual é que eu tô falando, que é simplesmente incrível. E me deixou aqui com um quentinho no coração, admito. Eu adoro os Guardiões da Galáxia, desde a primeira vez que eu vi eles em 2014 nos cinemas. E me despedi deles em alto nível, foi assim, ótimo, sensacional. Fiquei muito feliz mesmo com o filme. Guardiões da Galáxia 3 está disponível para assistir no Disney+. Em quarto lugar, uma das maiores surpresas do ano para mim, Ninguém Vai Te Salvar. Esse é um filme de terror que me deixou de boca aberta do começo ao fim. Aquele terror com ETs, meio estilo Sinais do Shyamalan, pra quem conhece. E cara, que filme incrível. Ele conta a história da Brim, que é uma jovem que vive afastada da sociedade numa casa de campo e que tem um passado misterioso, quando ela é atormentada ali numa noite por uma invasão alienígena que tá rolando na cidade dela. A Brim, que é interpretada pela Caitlin Dever, é praticamente a única personagem do filme inteiro. Essa pra mim é uma das maiores sacadas, inclusive, de Ninguém Vai Te Salvar, porque ele passa sem nenhum diálogo inteiro acontecer. É basicamente o filme inteiro da Brim fugindo ali dos ETs e tentando matar eles e derrotar eles, enquanto ela luta ali também com as lembranças do seu passado. Mas o mais genial pra mim é como a história dela, a história pessoal dela, se conecta com os ETs, essa invasão que tá acontecendo na cidade, ali no final, onde a gente entende tudo, onde tudo se amarra, e que eu não vou contar, obviamente, pra não dar spoilers. Mas assim, assistam. Eu acho que é um filme que inova bastante o gênero de terror. É aquele terror que tem tensão, mas é uma tensão não muito tensa, que tem um pouco de comédia também. Cara, é legal demais. Um divertimento rápido, assim, tem 1h30 o filme, mais ou menos. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Ninguém Vai Te Salvar tá disponível no Star Plus. Em terceiro lugar, um outro filme que veio como quem não quer nada e entregou tudo. Nimona. Hey, boss. Who are you? The name's Nimona. 2023 foi um excelente ano para as animações, mas eu acho que Nimona foi sem dúvidas a mais original e diferente de todas elas. O filme se passa em um reino meio medieval, mas também com elementos futuristas, e por si só esse universo já é bastante chamativo, porque enquanto você tem rainhas e cavaleiros com espadas, você também tem carros voadores e hologramas e outros tipos de tecnologia, então por isso só já é muito bacana. Mas como se já não bastasse, a gente também tem uma menininha, uma adolescente no caso, vivendo nesse reino, que se chama Nimona e ela é muito diferente de qualquer outra pessoa que viva por lá. E nesse mundo também a gente tem o Sir Ballister Coração Negro, que era um dos cavaleiros da rainha, mas algumas paradinhas acontecem, ele é obrigado a se exilar.
E aí ele acaba conhecendo justamente essa menina totalmente anarquista, punk e até um pouco psicopata, que é a Nimona. A relação do Ballister com a Nimona é uma das melhores coisas do filme. Eu acho que eles funcionam muito bem juntos, o timing cômico dos dois é muito bom, principalmente da Nimona. E os dois são personagens ali interessantíssimos, com camadas a serem exploradas. E não só eles, os outros personagens do filme eu acho que são muito bons, funcionam muito bem. Tem toda uma trama conspiratória ali, que também discutem temas importantes. No caso ali, o lance de você se sentir pertencente a um lugar ou uma comunidade e de você ser você mesmo. Enfim, eles discutem muitas coisas interessantes justamente por esse aspecto diferenciado da Nimona, que eu também não vou falar pra não dar spoiler, eu acho que vocês têm que ver. É um filme que quanto menos você souber, melhor ele funciona. Pra quem não sabe, Nimona é uma adaptação de HQs, de uma HQ, na verdade, com o mesmo nome. E também, além dessa parte toda mais do roteiro, assim, mais da história e do universo, que é muito cativante e interessante, tem uma animação muito bem feita, é muito bonito o filme, muito colorido. É uma baita produção da Netflix. Aliás, Nimona tá disponível para assistir no streaming da Netflix. Em segundo lugar, o filme da maior personalidade de 2023. Ela, que é a loirinha mais amada do mundo inteiro, cheia de problemas aí com ex-namorados tóxicos. Eu tô falando, é claro, da Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. O tanto que eu gostei de Barbie não tá escrito, tá? Eu acho que a Greta Gerwig mostrou, mais uma vez, porque ela é uma das diretoras mais relevantes da atualidade. E eu acho que ela trabalha ali temas muito importantes para nossa sociedade de uma forma muito criativa, leve e bem mainstream, assim. Afinal de contas, ela tá falando da Barbie, que é uma das bonecas mais populares aí de todos os tempos. Barbie foi, acho que, o filme mais importante desse ano, tanto pela bilheteria, que foi gigante, quanto por causa do fenômeno do Barbieheimer, todo mundo assistindo o filme da Greta e do Nolan. Uma das paradas, assim, que vai entrar pra história do cinema. Mas eu acho que é um filme que serve pra todo mundo, um filme que conversa com todo mundo de várias formas diferentes. É um filme que é sim mainstream, mas que eu acho que também é muito artístico. A Greta tem muita liberdade ali pra criar o que ela quer. Tem muito da assinatura dela ali, do humor dela, um humor que eu particularmente gosto bastante, acho que funciona muito. E, sabe, desde piadas rápidas até linhas de diálogos, a parte toda de design de produção, que inclusive é incrível, como eles criaram lá a Barbie Land, né, as casas, os carros, os aviões, é tudo muito legal, funciona muito, é uma parada completamente imersiva, assim, eu diria, e pô, original, né, eu acho que essa é a palavra-chave, assim. Tá geral lá, Margot Robbie, Ryan Gosling, dentre outros nomes gigantes aí de Hollywood. Inclusive esses dois que fizeram uma das maiores interpretações do ano, duas das maiores interpretações do ano, na verdade. Acho que eles devem ser sim lembrados nas categorias de atuação do Oscar. Ryan Gosling tá escroto, né, tipo, de bom, eu diria. Acho que é talvez a melhor atuação dele. Ele é responsável ali por 90% da comédia do filme. Mas quem carrega tudo nas costas e brilha mesmo é a Margot Robbie. Eu acho que, putz, ela é a Barbie, sabe? Eu acho que ela é a Barbie, mas ao mesmo tempo ela incorpora ali toda a mensagem trabalhada pelo filme que a Greta quis passar. Aquela mensagem um pouco mais séria. Teve muita gente escrota, jogando hate em cima do filme, falando mal por motivos assim absurdos. Mas é um filme que pra mim conversa com todas as pessoas. Eu acho que basta você querer sentar lá pra assistir e você vai não só se divertir, mas vai extrair, vai aprender alguma coisa importante. Logicamente, o aspecto feminino, o aspecto de ser mulher é muito mais trabalhado e atinge as mulheres de uma forma completamente diferente do que atinge os homens, por exemplo. Mas se você é um homem assim como eu acho que você vai aprender alguma coisa se você quiser. Eu acho que você vai entender mais sobre você mesmo. Então, é um trabalho muito bem pensado. É um dos maiores filmes do ano, sim, e muito merecidamente. Gostei demais de Barbie, fiquei muito feliz assistindo o filme. E ele tá disponível para assistir agora no HBO Max. O primeiríssimo lugar da minha lista, acho que não podia ser de outro que não fosse Homem-Aranha através do Aranhaverso. Miles! Want to get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. Quando eu assisti o primeiro filme do Aranhaverso, que é Homem-Aranha no Aranhaverso, eu achava que nenhum outro filme poderia ser igual. Eu achava que aquilo ali era o ápice das animações e que eu nunca ia ter uma experiência como aquela. Porém, assistindo Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é o segundo filme esse ano, eu tive certeza de estar assistindo mais uma vez
uma das melhores experiências cinematográficas da minha vida. É até difícil colocar em palavras, assim, o que é esse filme. É uma parada muito visual, então acho que você precisa ver pra crer literalmente. Mas assim, eu acho que esse filme prova que as animações, elas têm o poder de ser o que os live action jamais serão. Porque assim, cara, simplesmente tem coisa ali que você nunca vai conseguir fazer num filme com atores e com CGI. Então acho que as pessoas precisam consumir mais animações como essa pra acabar o preconceito com esse formato. Acho que aquela história de animação é coisa pra criança já tá muito batida. A animação é o futuro. Escutem o Guilherme Del Toro, ele sabe o que ele tá falando. E Aranhaverso, através do Aranhaverso, no caso, prova isso. Do primeiro filme pra cá, eles cresceram muito em escala. Eles misturam técnicas ali, estilos de animação diferentes, assim, no nível absurdo. Mas não só nisso, eu acho que o roteiro ele também cresce e amadurece com os personagens principais, que aqui são o Miles Morales e a Gwen Stacy. Acho que enquanto o primeiro filme discute a ideia de que qualquer um pode ser Homem-Aranha, o Miles sendo aquele moleque preto do Brooklyn, ele pode sim vestir o traje, desde que ele entenda que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O segundo é muito sobre firmar o seu espaço conquistado e escrever sua história do seu próprio jeito. E cara, é sensacional, o Miles continua sendo o melhor Homem-Aranha de todos. Aqui eles dão muito espaço também pra Spider-Gwen, que tem um arco assim muito importante no filme. Eu acho que ela é quase uma co-protagonista ali com o Miles, a relação deles é uma das coisas que melhor funciona, inclusive. Mas assim, é uma experiência fantástica, ele vai te levando por vários universos. Sabe aquilo que a gente esperava de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Eles entregam aqui nesse filme. A gente vê lá o Homem-Aranha da Índia, que inclusive é a camiseta que estou usando aqui, o símbolo dele. A gente vê também o universo lá do Miguel O'Hara, sem contar aqueles outros milhões de aranhas que aparecem ali no final do filme, naquela cena de perseguição incrível, fantástica, e que, sei lá, pra mim, só por essa cena o filme devia ganhar o Oscar de melhor filme de 2024. O filme é uma homenagem definitiva pro universo do Aranha, eu acho que pros fãs, pro universo dos super-heróis também, no geral, assim. E, cara, muita ação, muita emoção e um dos maiores ganchos da história do cinema. Quero muito ver o próximo filme que vai ser Homem-Aranha, além do Aranhaverso. Que filme sensacional, gente. Assistam, por favor. Homem-Aranha através do Aranhaverso já tá disponível para assistir no HBO Max. É isso, gente. Essa foi minha lista de 10 melhores filmes do ano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E escrevam aqui nos comentários se vocês concordam, discordam com os filmes que eu coloquei aqui. Coloquem aí os filmes favoritos de vocês do ano. Falem aí o que você acha que eu devia ter comentado aqui. E o que eu comentei e não devia ter comentado. Enfim, escrevam aí o que vocês quiserem nos comentários que eu vou estar lendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações, curtir o vídeo e compartilhar aí com o máximo de pessoas que vocês quiserem. Dependendo aí do engajamento de vocês, talvez eu faça um vídeo com melhores séries de 2023. Não vou prometer porque o ano tá acabando e meu tempo tá ficando curto. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.